Uma porção de farinha de trigo branca, uma porção de farinha integral. Estes são alguns dos ingredientes da culinária, o pão integral, que nós vamos aprender com o Leandro. É um pão que o pessoal pede bastante, Leandro? Sim, é um pão que tem sido pedido com bastante frequência, né? E a população tem buscado um pouco de qualidade de vida, né? Através da alimentação. E esse é um pão que usa os produtos integral. Antigamente era muito difícil de estar encontrando esse produto nos mercados. Eram lojas específicas. Hoje, né? Eles têm buscado com mais facilidade. As gôndolas do supermercado têm encontrado bastante desses produtos integral. E é onde a gente tem conseguido fazer, o pessoal pedido bastante desses pães pra gente. Então, vocês aí de casa, acompanhem os ingredientes. 100 gramas de margarina, 250 gramas de farinha de trigo integral, 750 gramas de farinha de trigo especial tipo 1, uma colher de sobremesa de sal, 2 pitadas de açúcar, 500 ml de água morna, 50 gramas de fermento biológico, 1 xícara de aveia em flocos, linhaça e uva passas a gosto. Leandro, essa massa é extremamente versátil, né? Hoje nós vamos fazer ela recheada com... Linhaça e uva passas brancas. Mas em casa a gente pode usar, se tiver em casa pode ser salgada. Sim, pode usar o que você tiver de produtos, castanha, você pode usar também os germes de trigo, que é muito bom, fica muito saborosa a massa, né? E aquilo que tiver a sua mão mais fácil para você usar na parte de integral pode ser usada. A massa ela aceita bastante recheios. Agora nós vamos ao passo a passo, vamos começar antes. A Sandra, que está aqui do nosso lado, vai nos auxiliar ao longo de toda essa culinária, né, Sandra? Então tá, o que a gente faz primeiro, Leandro? Bom, primeiro nós começamos colocando fermento biológico, tá? Agora nós vamos colocar o sal, tá? Aqui. Esse fermento nós vamos tipo como se fosse desidratar ele até ele virar líquido, tá? Para ficar mais fácil a absorção com a massa. Tá? Vocês vão ver que aqui ele vai começar a perder a forma do fermento e ele vai começar a ficar como se fosse uma massa, tá? Continua mexendo até ele começar a ficar totalmente líquido. Bem, essa é a consistência que tinha que ficar, né? O fermento ele dissolveu totalmente, tá? Agora na sequência nós vamos colocar aqui a água. Tá? A água ela tem que estar morna. A água morna nós aproveitamos e colocamos agora a margarina. A margarina ela vai entrar em contato com essa água morna, tá? Nós falamos, enquanto você prepara, Leandro, nós falamos que essa massa ela pode levar vários recheios. Então, inclusive, aquele franguinho que sobrou do domingo. Sim, sim, é muito bom. Você pode tirar a pele do frango, né? Tira a pele do frango, desfia totalmente aquele frango de domingo, que é muito saboroso também de domingo, né? E você pode colocar sim, fica uma massa bem leve, uma massa gostosa. Agora nós vamos colocar aqui a farinha integral. Um detalhe, sempre começamos pela farinha integral, tá? Que é ela que vai dar a consistência de integral na massa, tá? Bom, agora nós vamos usar, detalhe, as mãos, né? Nós temos que estar mexendo, tá? Olha, mexe até que a farinha ela suma totalmente. Ela vai ficar esse mais em forma de líquido escuro, tá? E nós vamos na sequência agora colocar a farinha. Coloca-se metade, reserva-se um pouco dessa farinha, tá? E vamos continuar mexendo, o mesmo processo da farinha integral, tá? Por que ela tem que ser uma farinha especial, essa tipo 1? Porque o que dá leveza na massa é o tipo da farinha. Quanto mais qualidade você tiver na farinha tipo 1, mais leve ela fica a massa, né? E a massa também ela fica, na hora que você vai assar ela,
ela dá uma outra consistência, ela solta mais, ela não fica tão presa, né? E não corre o risco da massa ficar uma massa sem assar, né? Bom, depois que nós adquirimos esse aspecto da massa, olha para você ver como ela ficou uma massa, ela está grudenta, né? Aquela farinha agora que nós reservamos, nós vamos despejá-la na mesa, tá? Olha só. E na sequência nós vamos aqui despejar em cima aquela massa que nós colocamos, tá? Você pode raspar, que vai ficar fácil de você limpar, né? Nós chamamos isso na cozinha de lavar a bandeja com a farinha, né? Olha aí, tá? A massa ela se soltou todinha. Agora nós vamos começar a amassar essa massa. É importante que essa massa ela fique, ela seja, nós chamamos de sovar, né? Mas amassar por 10 minutos. Ela tem que ser bem amassada para que ela dê uma consistência realmente na massa, tá? Então vamos lá. Então vamos começar a sovar. A Sandra vai colocar alguns produtos para nós aqui agora, né? Enquanto nós criamos a consistência da massa. Olha só, a farinha, ela vai ficar parecendo que ela está grudando, mas ela vai dar o ponto, ela vai soltar da sua mão, tá? Nós vamos colocar aveia em flocos aqui agora, tá? Para misturar com a massa. Que interessante, enquanto você vai colocando aqui, não necessariamente a farinha sumiu toda. Sim, sim, a farinha ela some toda, né? Ela vai absorvendo com a massa, né? Então pode despejar agora, olha. Essa é a aveia em flocos, tá? Pode despejar toda a aveia em flocos, tá? E agora nós vamos dobrando essa massa. Olha só. E ela vai criando a sua consistência. Fechando a mão, ela vai ficando mais rápido. Não precisa ter força, não precisa usar o muque. É simplesmente você vai amassando, né? Minha avó falava muito antigamente que era o pão sovado que eles faziam. Então ela tem que sovar a massa, né? Olha só que beleza. Nós vamos cortar a massa em 2. Exatamente. Agora, depois da massa amassada, toda pronta já com a linhaça misturada, nós vamos dividir essa massa ao meio, tá? Por quê? Aqui ela dá uma porção, você pode, no caso aqui eu vou dividir ao meio, porque eu vou usar 2 formas prontas para fazer a medida certa. Repare que ficou um pouquinho de farinha de trigo sobrando à mesa, isso é certo. Por quê? Agora nós vamos forrar um pouquinho, né? Simplesmente para a gente poder abrir essa massa, tá? E agora é aquela hora do recheio, né? Como eu já havia falado, se você tiver castanha, uva passas, que é o que nós vamos pôr, castanha do Pará, o que você quiser colocar. Se você quiser colocar um frango, né? Como foi falado, que sobrou do domingo, a massa aceita bem esse produto. Agora nós vamos colocar a uva passas. Enquanto isso, a Sandra já vai estar untando pra gente as formas onde a gente vai acondicionar esse pão. Eu gosto da uva passas porque ela dá um agridoce, ela fica muito saborosa, né? E é importante que seja uva passas branca por causa do aspecto, né? Ela vai entrar no forno, vai assar. E essa uva passas aqui, ela tem que estar gelada na hora de pôr. Ela fica melhor na massa, tá? Ela adere melhor. Então esse é o truque para fazer com que ela fique bem. Agora o detalhe bastante importante, como nós vamos assar esse pão, e o que dá leveza na massa e ajuda bastante é você fazer esse detalhe aqui, tá? Para quem já trocou criança não vai ter dificuldade nenhuma, olha só. Nós vamos juntar 2 partes, tá? E agora nós vamos enrolar, tá? Olha só, detalhe, na hora que você for enrolar a massa, procure enrolar abrindo ela, tá? É isso que vai fazer a massa na hora que ela vai crescer agora, tá? Olha só. Aqui nós temos um pão. Normalmente as pessoas falam, mas hoje o tempo não está quente para fazer pão, tá? Já existem várias técnicas, uma das técnicas que a gente usa bastante nos dias que tiverem mais frio, você pode pegar uma vasilha com água fervendo, coloca a forma dentro do forno e essa vasilha com água fervendo embaixo, ela vai criar um ar de vapor, isso vai fazer com que o pão crie um ambiente e cresça, tá? Leva normalmente aí meia hora, 40 minutos para o pão crescer, tá bom? Vamos lá? Vamos colocar na forma então, olha só. No momento que você coloca a massa na forma, o importante é que você condicione ela na forma toda, tá? Mas vai amassar? Não, ele vai voltar ao formato, ela está aderindo o formato da forma. E está aqui. Daqui ela vai para o descanso agora, né? Onde ela vai começar a crescer. Bom, depois de 40 minutos, né, a massa descansou,
ela cresceu o tempo suficiente. Agora você deixa o forno pré-aquecido já a 180 graus e nós vamos colocar para assar. Leva em torno de 20 a 25 minutos, dependendo do dia, do tempo, né? De 20 a 25 minutos essa massa vai estar assada. E aí nós vamos poder experimentar esse pão integral.